Quanto tempo faz que você está aí mexendo no celular? Será que você pegou o seu celular agora, começou a ver esse vídeo, ou já viu alguns poucos? Ou será que você já está aí há vários minutos, talvez quase uma hora, mexendo no celular? Talvez você tenha pego o celular e dito assim, vou só olhar um pouquinho de vídeos, ou tá no computador e falar, vou olhar um pouquinho, daqui a pouco eu volto a trabalhar, eu volto a fazer aquilo que eu preciso fazer, e quando você vê, você já está há muito tempo mexendo no celular ou em algum tablet, um computador, alguma coisa. Eu sou Tomás Way e hoje eu quero explicar para você que não é só sobre distração, não é sobre como que eu estou preenchendo meu tempo, se eu estou preenchendo de uma forma produtiva ou de uma forma improdutiva. Eu quero te mostrar o que esse não foco com o que você precisa de fato fazer, o que essa atitude está fazendo com o seu cérebro. Porque, olha só você, tem impacto no cérebro e a gente acaba tendo muito problema que a gente não se dá conta. Agora, antes de explicar o que está acontecendo no seu cérebro, vamos entender o que é que acontece quando, por exemplo, você está fazendo alguma coisa e vem uma notificação no seu celular. Pode ser que alguém te mandou um WhatsApp ou alguma coisa aconteceu e o seu celular está chamando a atenção. Você ouviu, pode ser que você pare de fazer o que você estava fazendo ou não, mas o que é que esse som causou em você? Esse som causou em você um estranhamento. Algo aconteceu, alguma coisa nova aconteceu e eu preciso ponderar se é algo que eu tenho que prestar atenção e tomar uma ação ou se é um som normal. Seu cérebro vai avaliar cada notificação que surgir, a cada evento que acontecer, ele vai avaliar isso. Por que ele vai fazer isso? Porque nosso cérebro foi treinado para isso ao longo do tempo. Pensa no homem que vivia lá na época das cavernas, que vivia no meio da natureza, ele precisava ter uma habilidade e foi desenvolvendo uma habilidade de perceber os estímulos novos, os sons novos e inesperados. Então, se eu estou num lugar tranquilo, tem lá um som de passarinho, de repente eu escuto um barulho um pouco mais alto, ou um barulho um pouco estranho, diferente do padrão, a gente vai olhar e vai falar, o que foi isso? Eu preciso ter atenção, será que isso é um leão que está vindo na minha direção e que eu preciso me proteger? Ou não, é perigoso, não é perigoso? Essa capacidade de perceber novidade é algo muito presente, inclusive desde muito pequeno. Quando meu filho era um pouquinho menor, mais bebezinho assim, eu me lembro que ele chegava na sala, se tivesse um objeto novo, que não era usual da sala, ou que ele não tinha visto ainda, rapidamente ele percebia a diferença. A gente acha que é bebê, não vai perceber. Ele percebia. O olhar dele já rapidamente notava que existia algo diferente. E isso vale para qualquer idade. Você também. Se você entrar num ambiente e tem alguma coisa nova, a não ser que você esteja muito distraído, muito fora e desconectado do tempo presente, mas via de regra, o seu cérebro vai chamar a atenção. Fala, opa, tem uma coisa nova, tem uma diferença aqui. Essa diferença pode ser boa ou pode ser ruim. Seu cérebro vai avaliar isso. E um dos problemas que surgem é a quantidade de notificações. Nos dias de hoje, a gente tem notificação demais. Eu não sei se você já teve essa prática de reduzir a quantidade de aplicativos que te mandam notificação. Se você não fez, eu recomendo que você faça. É desnecessário ter tanta notificação. Mesmo que não tenha o barulho em si, você baixa, tem um menu cheio de coisas ali que você vai ter que avaliar, vai ter que descartar uma por uma. Não faz muito sentido. Não é muito raro eu receber reclamações ou queixas de clientes dizendo: nossa, Tomás, meu celular tem hora que eu me sinto assim muito mal, porque vem uma notificação, eu já tenho uma taquicardia, meu coração já acelera, eu já penso, é cliente reclamando de alguma coisa, é meu chefe pedindo alguma coisa, eu já tenho um mal-estar só de ouvir a notificação, muito normal, muito explicado. O nosso cérebro se acostuma e ele começa a mapear padrões. Agora, será que isso é saudável? Será que é saudável eu estar sujeito a tantas interrupções assim? Não, não é saudável. Foi feito um estudo pela HP, a empresa HP, ela fez um estudo
em que ela colocou um grupo recebendo um monte de interrupções, de notificações. E o que eles constataram? Eles constataram que essas pessoas que estavam nesse contexto eram muito prejudicadas na sua produtividade. Elas tinham uma diminuição de 10 pontos no QI delas. O que é 10 pontos de redução no QI? Significa é comparável a uma noite mal dormida, uma noite em claro, ou ainda ao uso de determinadas drogas. Então, aquelas drogas que te deixam mais devagar, mais lento, com o pensamento menos eficiente ali, são situações que são comparáveis a essa estrutura de você ter um monte de notificações chegando. Então, você já está começando a entender que não é só sobre ter foco ou não ter foco, eu estou sendo produtivo ou não estou sendo produtivo. Não, eu estou prejudicando a quantidade de massa cinzenta no meu cérebro. Sendo um pouco mais específico e tentando não ser muito técnico, tem uma área do cérebro que se chama córtex cingulado anterior. Independente do nome, é a região onde você tem o controle emocional e a habilidade de tomada de decisão. Muito bem, é essa região que eles identificaram que recebe menos densidade de massa cinzenta e que, portanto, começa a prejudicar a sua vida. Imagina só, vai fazer falta você não conseguir tomar boas decisões e você não ter um bom controle emocional? Com certeza vai. Só que quem é que está relacionando isso, por exemplo, com essa quantidade de notificações, com essa estrutura digital que a gente tem hoje? Então, assim, não é o problema, veja só, não é só, o problema não está no mundo digital, né? Porque você poderia dizer, eu já fico imaginando, Tomás, você aí falando mal das redes sociais, do Instagram, do YouTube e tal, e você vive colocando conteúdo no digital e tal. Mas eu não estou falando mal do mundo digital, eu estou só dizendo que está nas suas mãos decidir quem vai mandar em quem. Inclusive, às vezes eu estou ali procurando, por exemplo, vídeos no YouTube, estou no momento assim que eu estou fazendo o scroll lá, e eu acho muito legal a gente ter consciência de que tipo de conteúdo nos chama mais a atenção. Mesmo no Instagram, mesma coisa. Repara, tem um padrão. E é engraçado como o pessoal que desenvolveu isso, o pessoal lá do Vale do Silício, quando começou a pensar nisso, pensou muito bem pensado. Porque é como se eu tivesse no meio de uma floresta procurando algo, tentando identificar se tem algo perigoso, tentando identificar se tem alguma oportunidade. Então, a gente fica muito suscetível. Se tem um anúncio de venda de algum curso ou de algum produto, a chance de você entender que aquilo é uma grande novidade, né, é muito grande. Você fala, nossa, essa é uma oportunidade que eu não posso perder, encontrei um fruto no meio da floresta. Também a mesma coisa para coisas que possam trazer algum risco. Então, muitos, especialmente no YouTube, né, muitos vídeos vão chamar a atenção para um potencial risco. Tome muito cuidado se você para não fazer esse tipo de coisa. Tem alguns tipos de gatilho que são muito utilizados dentro do YouTube, que é justamente para ativar esse lado do nosso cérebro que está buscando sobrevivência. Então, por que a gente é tão atraído pela notícia ruim, pelos grandes desastres? Né? Então, aí tem lá o fulano, ele foi pular na piscina e olha só o que aconteceu. A gente fica curioso, né? A gente, assim, de forma geral, o ser humano fica curioso e, de certa maneira, ativa aquela área que diz assim, peraí, deixa eu identificar se tem algum risco que talvez eu não esteja ciente, né? Se eu posso comer isso, se esse tipo de alimento é seguro ou não, o que ninguém sabe a respeito de tal. Hoje mesmo, para mim, eu estava fazendo alguma coisa, apareceu para mim, o que ninguém sabe a respeito da beterraba, né? Nossa, o que será que é? Nem abri, porque não era, a minha prioridade ali não era o assunto do momento. Mas repara, está tudo desenhado para que a gente gaste muito tempo dentro dessa estrutura. E a gente precisa se posicionar. A gente não pode deixar que o nosso cérebro quebre, esteja sendo tão danificado, prejudicado, sem ter consciência. Então, agora você tem
não só a consciência, mas eu tenho várias sugestões práticas para te dar. Eu não sei se você já parou para pensar no seguinte aspecto: se é tão danoso e se é tão ruim para mim, por que a gente continua fazendo? Aí a primeira resposta poderia ser: porque me dá prazer. Será mesmo que te dá prazer? Será que depois que você ficou 2 horas ali vendo Reels, vendo um monte de conteúdos que não agregavam tanto na sua vida, será mesmo que você experimentou prazer? Ou será que você experimentou a expectativa de prazer? Quando a gente está fazendo um scroll ali, a gente está buscando algo que nos dê prazer, a expectativa de encontrar aquele vídeo, aquele conteúdo que vai ser muito legal eu consumir agora. Tem essa expectativa. E a gente precisa separar uma coisa que é o querer do gostar. E para explicar isso, talvez a melhor analogia seja do caça-níqueis. Eu não sei se você já teve a oportunidade de jogar o caça-níqueis, mas você certamente já viu como é que ele funciona, né? Então você põe lá o dinheiro, enfim, do jeito que for, e você puxa a alavanca, ele começa a girar, você não tem que fazer mais nada. Deixa ele girando e daí para frente você vai lidar com aquela expectativa de ser premiado ou não. E se a gente olha uma pessoa que joga muito nesse tipo de equipamento, a sensação que dá é que nós, seres humanos, naquele momento, estamos deixando de ser um ser humano e passamos a ser um animal, um macaco ali puxando aquela alavanca o tempo todo. Aí termina, não ganhei. De novo a alavanca, e de novo a alavanca, e fico por horas nisso. É o quê? É prazer? É a expectativa de prazer, não é o prazer. Porque o que está sendo liberado aqui é dopamina, que provavelmente você já ouviu falar, muito tem se falado de dopamina, né? A dopamina, ela não está associada com o prazer, ela está associada com a expectativa de prazer. Então, na prática, o que está acontecendo? Nós estamos reduzindo a nossa capacidade de ser humano. Nós estamos envolvidos num ato mecânico de busca por prazer, sem encontrar esse prazer. Aquela funcionalidade do nosso cérebro que no passado servia para a gente sobreviver, que é essa coisa que eu expliquei de identificar um alimento ou de perceber um perigo, a gente transladou isso para o uso de mídia, do mundo de tecnologia e de rede social, aonde eu não tenho um grande perigo. Eu não tenho perigo de morrer porque estou usando o Instagram, não tem isso. Então, veja, a gente está muito mal utilizando os nossos recursos e usando ele numa grande frequência, numa grande quantidade. E diante de tudo isso, diante dessa consciência, que passos práticos a gente pode tomar? Porque se a gente não tomar um passo prático, cada vez mais a gente vai achar que quem manda na nossa vida é a tecnologia e não o contrário. E uma das coisas fundamentais de se fazer é ter um momento em que você se posicione e diz: bom, agora eu não vou usar o celular e eu vou dificultar o meu acesso. Então, por exemplo, você pode deixar o celular num outro cômodo, distante. Sei lá, você vai dormir, já vai deixar o celular carregando, ou vai deixar. Já põe ele em outro lugar, põe ele no banheiro, põe ele na cozinha. Quando você acordar no dia seguinte, se coloque uma janela de tempo, sei lá, 20 minutos, meia hora, em que você não vai ser a primeira coisa que você vai fazer no dia, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, né? A gente acorda, aí vai lá ver o celular para ver se tem uma notificação, se alguém te mandou um WhatsApp, se alguém de madrugada resolveu te mandar uma mensagem. Não tem como funcionar isso. Então, você se permitir e até se colocar nesse, que pode até ser um desafio para você, ficar lá 20 minutos, meia hora com o celular distante, não deixar ele no bolso, às vezes desligado também é ótimo, porque até ligar, qualquer coisa que traga dificuldade para o seu cérebro, já ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. O cérebro ele é mestre em economizar energia. Tem hora, por exemplo, que você está com sede, aí você tem que ir até a cozinha pegar um copo de água. Você já avalia, né? E olha que você está com sede, olha que a gente está falando de algo que tem uma certa relação com sobrevivência. Né? Você fala, não vou agora, vou depois. Prefiro ficar com sede, mas eu não vou agora não. Então você imagina, se com a água a gente já faz isso, né? Com outras coisas a gente pode dificultar o acesso. O problema do celular é justamente o oposto, né? Ele está sempre muito acessível, ele está muito perto do nosso alcance, né? Outro exercício que eu recomendo muito que você faça
é observar o seu comportamento ao usar essas redes e ao selecionar o conteúdo que você vai consumir. Então, inicia aí 10, 15 minutos que você vai fazer esse scroll. Você vai ficar rodando ali a tela e vendo qual assunto te chama a atenção. Você não vai entrar, não vai acessar nenhum deles. Você vai só identificar o que te chama a atenção. Vai ter um monte que você vai falar, isso aqui não me interessa, tal. Aí vai ter um ou vários, né? E às vezes de categorias diferentes, às vezes da mesma categoria, do mesmo tipo, que vão te chamar muito a atenção. E você começar a perceber esses impulsos, esse instinto nosso de sobrevivência que faz com que a gente selecione aquele tipo de conteúdo. Então percebe se é um instinto de sobrevivência, e se tem um padrão, ou se é um instinto de novidade mesmo, como o do fruto novo lá no meio da floresta. Mas você não vai entrar em nenhum conteúdo desses. Inclusive, se for aqui no YouTube, você pode fazer uma coisa. É criar uma lista dos vídeos que você não vai ver. Eu gosto disso porque determinadas atitudes dão uma atrapalhada no nosso cérebro, ele fica tão confuso que fala, não faz sentido isso. E aí você começa a mostrar para o seu cérebro que tem um outro caminho. Talvez você já tenha pego vídeos que você colocou naquela lista do assistir mais tarde, né? Tem isso aí no YouTube. E quantas vezes, quantas pessoas, eu mesmo já fiz isso, peguei vídeo e coloquei, depois eu vou assistir esse vídeo aqui. Não assisti nunca mais eu vou ver aquele vídeo. Talvez você já tenha feito isso com vídeos do meu canal. Você olhou lá e falou, nossa, que assunto legal, depois eu vou olhar. Aí você depois não assistiu mais tarde e não assistiu, o que você não deveria ter feito, você deveria ter assistido o vídeo, eu tô brincando. É lógico que a gente não dá conta de consumir tudo e nem precisa consumir tudo se a gente não for para um lugar de transformação, que é o que eu te chamo nesse canal. A ideia aqui não é só trazer novos conteúdos muito interessantes. A ideia aqui é que você obtenha transformação. Aliás, uma observação. Esses dias eu li um comentário de alguém dizendo, nossa, Tomás, eu tenho aplicado alguns dos vídeos que você tem postado, e tenho aplicado o que você tem falado e já mudou muito a minha vida. Eu adoro ler esse tipo de comentário. Mostra para mim que eu devo não só continuar fazendo isso, mas me dá a satisfação de saber que você já está aplicando, está sendo transformado. Porque o contexto de transformação do atendimento individual que eu faço já há tantos anos, esse para mim eu gosto, mas eu já conheço. Agora no YouTube, quando você vai lá e escreve, então se você já foi transformado por algum conteúdo aqui, lembra de escrever nos comentários, gasta um segundinho aí, escreve aí, eu adoro ler, procuro responder todos esses comentários que compartilham da transformação, porque eu acho maravilhoso saber que você está aí acompanhando e se transformando. Dito isso, você vai fazer o quê? Você vai colocar o vídeo na lista do assistir nunca mais, sei lá, cria uma lista aí com o nome que você quiser. Então esses que te chamarem a atenção, você coloca lá, seu cérebro já vai se bagunçar, já não vai entender o que aconteceu. E num segundo momento, talvez daqui meia hora, talvez daqui uma hora, você vai se questionar, daqueles vídeos que eu coloquei, qual me fez falta efetivamente? Talvez uma hora depois ainda seja pouco, dependendo do vídeo. De repente melhor você no dia seguinte. O que você vai perceber? Que muita coisa que a gente considera naquele momento que é fundamental, questão de sobrevivência de assistir, você vai ver que no dia seguinte perde a importância. E você começa a filtrar melhor os conteúdos que você consome e começa a entrar num lugar de transformação. Se você conseguir entrar nesse lugar, ou quanto mais isso estiver ativo para você, melhor será. Percebe? O nosso cérebro está sendo muito impactado por uma estrutura atual. E não é só nessa questão do foco. Tem também outras atitudes que a gente nem se dá conta que são muito danosas para o nosso cérebro. Por exemplo, atitudes de preocupação, atitudes de ruminação, atitudes de reclamação. Tem uma série de atitudes que fazem com que o seu cérebro se volte para o negativo. Ele já tem essa habilidade, ele vai ficando mais e mais treinado para identificar o que está errado ou o que pode dar problema. E isso prejudica demais o cérebro, isso quebra o cérebro, como eu costumo dizer, e não só costumo dizer, como gostaria de te passar um monte de possibilidades, de orientações a respeito disso, a respeito de como que o seu cérebro pode, entre aspas, quebrar, não só pela questão das notificações, que eu expliquei agora,
mas também por outras atitudes que prejudicam. O que você vai fazer? Você vai fazer uma única coisa, que é clicar neste vídeo aqui, onde eu explico em detalhes o que é que acontece no seu cérebro quando você tem essas atitudes de reclamação, de preocupação, de medo, enfim. Clica lá que a gente se encontra e vai ser muito bom a gente conversar sobre isso. Grande beijo, grande abraço, até breve. Tchau, tchau.